Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. A água é o recurso mais importante para a humanidade, pois é ela que mantém a vida no planeta. Nas últimas décadas, o homem vem se conscientizando de que a água é um bem finito e que sem ela não poderemos mais viver. Por isso, os estudiosos de recursos hídricos definiram a bacia hidrográfica como a unidade de análise, planejamento e gerenciamento mais eficaz para combater os impactos ambientais. Para falar sobre as bacias hidrográficas, eu recebo aqui no estúdio o coordenador de articulação e comunicação da Agência Nacional de Águas, Antônio Félix Domingues. Olá, Antônio, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Também está conosco a analista ambiental do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas do Ministério do Meio Ambiente, Larissa Rosa. Olá, Larissa, bem-vinda também. Obrigada, Carolina. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer quais são as bacias hidrográficas que temos no nosso país. Esses enormes vales formam as bacias hidrográficas. É ali que a água da chuva se transforma em fonte de vida para muitas pessoas. O Brasil é cortado de fora a fora por 12 grandes bacias. A maior em território brasileiro é a do Tocantins-Araguaia, que contempla os rios Tocantins, que nasce em Goiás e desemboca no Amazonas, e o rio Araguaia, que nasce na divisa de Goiás com Mato Grosso e encontra o rio Tocantins no norte do estado. Mas toda essa imensidão tem sido afetada pela ação do homem. O desmatamento, o uso indiscriminado da água e a ocupação irregular do solo vem mudando esse cenário. O desmatamento e essa ocupação desordenada do solo, eles potencializam o processo de erosão. E a erosão do solo, ela acarreta o assoreamento do recurso hídrico. Então, aqui, o que a gente observa numa área que foi desmatada e que perdeu a sua cobertura vegetal, é essa erosão que acaba por enterrar o rio. É exatamente isso que acontece nessa bacia do rio São Bartolomeu, que corta o Distrito Federal. Parte do barranco já desabou e, sem a vegetação nativa por perto, essa é a tendência. Por isso, um projeto de reflorestamento já começou a ser feito. Ao longo do rio, várias árvores foram plantadas. A bacia do rio São Bartolomeu é a maior do Distrito Federal e abastece quase metade da população do DF. São mais de 10 cidades satélites que recebem essa água aqui. Mas o que preocupa é o uso indiscriminado para a agricultura, que muitas vezes utiliza agrotóxicos, que depois de uma simples chuva vem parar aqui dentro do rio, contaminando a água. Talvez se a ocupação do solo fosse algo mais controlado no Distrito Federal, a gente não tivesse essa problemática da regulação da água para esses diferentes usos. Que justamente essa ocupação desordenada diminui a qualidade e a quantidade do recurso hídrico. Félix, a história do homem sempre esteve ligada às bacias hidrográficas, não é? Sim, o homem, desde que ele passou a ser um ser civilizado, que ele começou a viver em sociedade, desenvolver a agricultura e assim por diante, ele já tinha uma necessidade muito grande de estar próximo ao rio, para suas atividades, né? Então, é assim, nós estamos aí dependendo da água sempre e cada vez mais. Tudo que nós consumimos, tudo, utiliza água para ser produzido. Então, a relação do homem com a água e com as bacias hidrográficas é uma relação de mútua existência. Nos últimos milênios tem sido assim. E a saúde das bacias é que depende do homem. Daí é que nós achamos que essa existência é uma coisa mútua, né? Quer dizer, o homem precisa da bacia, mas a bacia também precisa que o homem faça uma boa gestão e dê uma vida para que as próximas gerações tenham esta água em condições, porque, infelizmente, não é o que aconteceu nos últimos séculos. Mas o Brasil tem, hoje, uma estrutura muito preparada, institucionalmente, para fazer um trabalho para orgulhar os brasileiros e nós podemos deixar um legado positivo para as gerações vindouras. E essas bacias são extremamente importantes para o planeta, não é, Larissa? Com certeza, conforme muito bem colocado pelo Félix, a bacia hidrográfica é uma unidade física apropriada para que a gente tenha uma gestão
integrada dos recursos hídricos, né? Porque é o caminho natural das águas, todas as áreas da superfície terrestre, áreas urbanas, industriais, agrícolas, todas elas fazem parte de uma bacia hidrográfica. Por isso merece um gerenciamento integrado e adequado do recurso hídrico. Ou seja, uma bacia hidrográfica não é somente um rio, como muitos pensam, não é? Uma bacia, ela é composta de diversos rios, de diversas nascentes. Do que ela se compõe? Com certeza. As nascentes a gente pode considerar um dos principais elementos que compõem a bacia, uma bacia hidrográfica. Outro elemento principal que a gente tem que falar são os divisores de água. Então, a água da chuva, ela cai da parte mais alta do relevo para a parte mais baixa. Então, esses divisores de água, eles delimitam uma bacia hidrográfica de outra bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica não é somente o recurso hídrico. Então, envolve o solo, a vegetação, a própria população. Então, um conjunto... A bacia hidrográfica é o palco dos aspectos sociais, econômicos, culturais, físicos, que compõem uma determinada área, uma determinada região. Bom, e nós temos várias em diversas regiões do Brasil, como a gente viu na matéria, não é, Félix? Sim, com certeza. Apenas complementando o que a Larissa disse, é o seguinte, eu costumo usar uma figura que é como se a bacia hidrográfica fosse o nosso corpo e o rio fosse o nosso sangue. Quando você vai fazer um exame de saúde, o médico, a primeira coisa que ele faz, ele coleta o seu sangue e ele vai saber se você tem boa saúde através do seu sangue. A água de um rio é o testemunho da qualidade daquela bacia hidrográfica. Se aquela bacia hidrográfica ela é bem gerida, se tudo o que acontece naquela bacia hidrográfica acaba tendo uma importância para o rio. Então, se você tem atividades na bacia muito poluentes, as cidades não tratam os seus esgotos, se a agricultura tem uma agricultura muito ruim, com perda de solo, sem plantio direto, sem práticas conservacionistas, você vai ter aquele rio cheio de sedimentos, de areia, água suja, vai custar mais caro para você tratar aquela água para as cidades e assim por diante. Então, esta relação da água com a bacia é muito próxima, né? O rio é a resultante do que é feito naquela bacia. Uma bacia bem tratada, a água de um rio é de excelente qualidade. Uma bacia que você não cuida desses aspectos ambientais, do esgoto, da poluição, é um rio que vai ter água de péssima qualidade, você não vai poder utilizar aquela água, vai ter que buscar água cada vez mais longe e cada vez mais caro. Então, é uma burrice nós não cuidarmos bem das nossas bacias, porque o custo vai chegar de alguma maneira, através de doença, de tratamentos de água cada vez mais caro, de buscar água cada vez mais longe. Então, o mais inteligente é você prevenir e é você cuidar da bacia. Nós temos bacias muito importantes no Brasil, devido ao seu tamanho, à sua importância no planeta, como é a questão da bacia amazônica, de onde nós temos aí um volume de água gigantesco. O Brasil tem cerca de 12% da água doce do planeta, né? Quer dizer, a produção de 12% da água doce do planeta é responsabilidade do Brasil e principalmente da bacia amazônica. Nós temos outras bacias que não têm tanto volume de água, mas que têm uma expressão importante, muito grande no Brasil, como é o caso da bacia do São Francisco, porque ela é uma bacia que nasce numa área rica e chuvosa, que é a região de Belo Horizonte, por exemplo, mas que atravessa o estado da Bahia, uma região bastante seca do interior da Bahia, e vai para uma região semiárida muito importante nossa, do Nordeste brasileiro. Então é um rio que a gente conhece como rio da integração nacional, né? Ele é um rio essencialmente brasileiro, ele nasce e morre em território brasileiro, e é um rio que tem uma importância muito grande, mas não é apenas o Rio São Francisco, tem outros rios muito importantes que nascem e morrem no Brasil, como o rio Parnaíba, lá no Piauí da Larissa, quer dizer, você tem Rio Paraíba do Sul, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então tem muitos rios, Araguaia, Tocantins, né, que são essencialmente nacionais, e alguns outros rios muito importantes estrategicamente para o Brasil, como é o caso do Rio Paraguai, né, que é um rio também muito importante, que nós temos fronteira com Bolívia, com Paraguai e assim por diante. O Rio Uruguai, né, que também é um rio muito importante. E o terceiro rio, que compõe, junto com esses outros dois, a formação do Rio da Prata, lá chegando em Buenos Aires, que é o Rio Paraná, que é o rio que tem o maior volume de produção de energia elétrica do Brasil, né? As grandes hidrelétricas do Brasil, pelo menos até o momento, estão localizadas na bacia do Rio
Paraná. E aonde nós temos aí toda a riqueza do interior de São Paulo, parte expressiva de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, estado do Paraná e assim por diante. Então, cada bacia, e tem outras importantes, como o Pantanal, né, cada bacia tem o seu charme, sua característica física, sua importância econômica, sua característica cultural, né? Então, não é o volume de água, não, é a importância daquela água naquela bacia que determina essa importância de uma bacia ou de um rio para o nosso país. Agora, Larissa, existe diferença entre região hidrográfica e bacia hidrográfica? Existe. Né? Segundo a resolução do Conselho de Recursos Hídricos, no Brasil existem 12 regiões hidrográficas, muitas delas já citadas pelo Félix. A região hidrográfica, ela engloba um conjunto de bacias hidrográficas. E essas bacias hidrográficas, por sua vez, elas englobam as subbacias e as respectivas microbacias hidrográficas. Né? Só citando um exemplo, a região hidrográfica do Atlântico Nordeste-Sudeste, Atlântico-Sudeste. É uma região hidrográfica que abrange a bacia do Paraíba do Sul e outras bacias muito importantes para o Brasil. Agora, essas bacias, elas infelizmente enfrentam sim alguns problemas, muitos deles causados pela ação do homem, mas a gente vai conversar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Pode, claro. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre as bacias hidrográficas. Participam do programa o coordenador de articulação e comunicação da Agência Nacional de Águas, Antônio Félix Domingues, e a analista ambiental do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas do Ministério do Meio Ambiente, Larissa Rosa. Félix, essas bacias, elas enfrentam alguns problemas? Quais são eles? Olha, muitos problemas. Cada uma tem uma característica. Tem bacias que enfrentam problemas devido à questão, por exemplo, de ter uma população muito grande. Por exemplo, as bacias do Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você tem populações muito grandes em cima de parte dessas bacias. Então, essa ação antrópica acaba comprometendo a qualidade dessa água e a vitalidade dessa bacia. Existem bacias que têm problema de desmatamento. Então, quando você desmata uma floresta, você expõe aquele solo, o solo fica nu, ele fica, então, sujeito à ação da chuva, que arrasta esse solo, provocando as erosões, as vossorocas e a qualidade da água. Nós temos, então, diversos tipos de problemas de bacias, cada uma tem o seu problema. Agora, o mais importante, Carolina, é o seguinte, é que todos esses problemas podem ser resolvidos, né? O Brasil criou uma legislação, que é a Lei das Águas, Lei 9433, que é uma lei muito moderna, ela nasceu no momento da consolidação da democracia brasileira, né? Ela é aprovada no ano de 97, depois de 5, 6 anos de debates no Parlamento brasileiro, e ela nasce antenada com as tendências mundiais de modernização da gestão de águas. Então, a questão da participação dos usuários, a participação das mulheres, a participação das ONGs, né, os usuários, o poder municipal sendo ouvido, a descentralização e, principalmente, a cobrança pelo uso da água. Então, você tem, a partir da lei brasileira, que é tida pelos especialistas mundiais entre as melhores do mundo, nós ainda não obtivemos os frutos que ela vai nos possibilitar, porque demora. Gestão de água não é fácil, é complicado, porque é uma gestão que você tem um comitê de bacia, você tem que discutir as posições dos usuários de água, dos industriais, dos municípios, das ONGs, do governo, e você fazer um pacto de gestão. É isso que o comitê faz um pacto, aprova um plano de bacia, determina o valor que cada um vai pagar por aquele uso de água e você, com esse recurso, você vai modernizando, você vai limpando as bacias. Esse é o milagre francês que modernizou e limpou as bacias francesas e vários outros países fizeram esse trabalho de gestão compartilhada com os usuários e com a sociedade civil. É uma participação muito democrática. O Brasil está no rumo certo
para fazer esse trabalho. O que nós temos que fazer, evidentemente, é buscar cada vez mais apoio dentro do governo, porque o governo tem tanto problema, né, que às vezes você acaba colocando como uma prioridade mais lá para trás. Né? Então, o que nós precisamos fazer é chamar a atenção da sociedade, do governo, da importância de você modernizar e revitalizar as bacias com uma gestão altamente qualificada, né? Porque isso é um investimento inteligente. Você acaba desonerando gastos públicos na área de saúde, porque, não sei se você sabe, mas, claro, a saúde, a maior parte das internações hospitalares é por problema de doenças de veiculação hídrica. O que é isso? É bacia doente. Então, você tem que curar a bacia para você curar a população brasileira. E o Ministério já está trabalhando nesse processo de revitalização, não é, Larissa? Com certeza. O Ministério do Meio Ambiente trabalha desde 2004 com o programa de revitalização de bacias hidrográficas, com foco maior na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, atendendo a uma demanda da sociedade daquela bacia. O programa ele tem como objetivo principal recuperar, preservar e conservar os recursos naturais da bacia hidrográfica, levando em consideração todos esses aspectos, não apenas a questão da quantidade e da qualidade de água, mas, sobretudo, a melhoria da qualidade de vida da população que reside na bacia e a melhoria das condições socioeconômicas também. Agora, Félix, de quem é a responsabilidade por gerir a bacia hidrográfica? Olha, então, é um pacto que é feito, existe uma figura já em várias bacias, já existe, por exemplo, São Francisco já existe um comitê, mais de 10 anos que tem aquele comitê de bacia hidrográfica do São Francisco, onde participam os governos, governo federal, governo estadual, governos municipais, os usuários. Quem são os usuários? Uma empresa de água de um município, uma mineradora que tira água, um irrigante. Esses são setores usuários de água, navegação, quem faz geração de energia elétrica, todo mundo que usa água da bacia, a responsabilidade é compartilhada. São usuários, então é responsabilidade compartilhada. Esse é um arranjo que é feito no Brasil, que é uma coisa muito evoluída, porque ficou provado também de que a gestão de águas ela tem que ser compartilhada. Porque senão você vai ter que botar milhões de fiscais no Brasil inteiro tomando conta de cada torneira. Então, o que nós precisamos fazer é chamar a atenção da sociedade para o valor da água, dos empresários, dos governos, das ONGs, das autoridades, e aí você fazer, então, essa gestão dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica, que é um grande parlamento, que tem associado a ele uma agência técnica que vai fazer a execução de tudo aquilo que precisa ser feito para aquela bacia ser revitalizada. Foi assim que os franceses, em 30, 40 anos, pegaram um rio, símbolo da França, que é o rio Sena, completamente morto, e hoje é um rio que tem vida, e que dá orgulho aos franceses, como o rio Tamisa dá orgulho aos ingleses, e como outros rios importantes, o rio Reno na Alemanha e assim por diante. Então, é esse trabalho de construção coletiva. Não existe um homem, por mais forte, por mais importante que seja capaz de, num estalar de dedos, ele consertar uma bacia. Isso é uma ilusão. A revitalização das bacias, que demoraram séculos para chegar a esse ponto, né, ela já está começando. Nós temos trabalhos importantes, por exemplo, o Rio das Velhas, que é um dos afluentes mais importantes do Rio São Francisco, é um orgulho do Brasil hoje, porque ele é um rio que foi revitalizado e tem uma excelente qualidade de água se comparado com o que era 10 anos passados. Então, tem trabalho ali. Ali não acontece assim, tem universidade, tem Ministério Público, tem ação do governo federal, governo estadual, os governos municipais, universidades, né? Então tem muita gente trabalhando nessa linha. Então essa é a chave do sucesso para o trabalho do Brasil. Eu queria conversar mais um pouquinho sobre essa questão da lei das águas, não é? Larissa, na sua opinião, quais são os pontos mais importantes que essa lei trouxe? Um dos fundamentos da Lei das Águas justamente é o foco do programa, que é a bacia hidrográfica colocada como unidade de planejamento da gestão de recursos hídricos. Né? Creio eu que o Félix tem mais propriedade para falar por ser da Agência Nacional de Águas, que trata justamente, especificamente sobre essa política. No Ministério do Meio Ambiente, o nosso foco é voltado basicamente para intervenções nas bacias hidrográficas. E aí, como ele colocou muito bem, o Ministério do Meio Ambiente começou esse trabalho, mas demora-se tempo para a gente colher os resultados. Então, a gente tem agora um marco de 10 anos que a gente começou as ações na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. No entanto, ainda há muito a se fazer.
Então, é um trabalho de gerações, é um trabalho continuado e demanda, aí, como ele colocou também, esforço, comprometimento e a participação de todos. Você destacou a questão da bacia do São Francisco, não é? Pela necessidade de uma revitalização e principalmente pelas comunidades que vivem ali perto. Existe alguma outra bacia também que precisa de uma ação imediata para que seja revitalizado o mais breve possível? Com certeza. Segundo os dados, comprovam que as 4 regiões hidrográficas mais críticas no país é a região hidrográfica do Rio São Francisco, e a gente tem também a bacia do Paraíba do Sul, conforme colocado também a respeito da enorme concentração populacional, a demanda por usos diversificados, a gente tem também uma escassez hídrica naquela região. Então, a gente tem também a região do Alto Paraguai e a região do Tocantins-Araguaia, que demandam também por ações prementes ligadas à revitalização, que são as 4 bacias que o Ministério do Meio Ambiente vem atuado com mais força. Agora, Félix, existe alguma previsão na lei que pode punir alguém que, por acaso, oferecer algum tipo de risco ou poluir uma bacia? Com certeza. Aí não apenas a lei das águas, mas também a lei ambiental, que é uma lei muito mais forte, mais incisiva, dentro do conceito que a gente chama de comando e controle. Quem pratica um dano a uma bacia, com certeza ele vai enfrentar bastantes problemas, né? Essa figura existe e, em muitos casos, ela tem sido aplicada. É claro que você pega uma bacia do São Francisco, é maior que o território da França, por exemplo. Então, não é fácil você fazer uma fiscalização de uma bacia desse tamanho, né? O Rio das Velhas tem 600 quilômetros de comprimento, entendeu? Então, você imagina, é quase a distância. Então, você ir da nascente do Rio das Velhas até a foz do Rio das Velhas, que é um afluente do São Francisco, você tem 600 quilômetros. Então, o Brasil é um país continental. Tudo é mais complicado para você fazer a gestão, você fiscalizar. Mas, assim, eu acho que o que nós temos aí, estruturado, é uma coisa que começa a dar resultado. Eu acabei de contar do Rio das Velhas, tem uma bacia que eu acredito que também tenha muito problema, que não foi citada aqui pela Larissa, mas que eu acho que também vai ter uma estrutura muito boa de recuperação, que é a bacia do Rio Doce. Por quê? Porque a bacia do Rio Doce já está cobrando pelo uso da água também, é uma bacia importante, tem muito problema de conservação de solo, muita erosão. Para você ter uma ideia, olha a burrice que nós fizemos no Rio Doce. Nós construímos uma hidrelétrica no Rio Doce, chamada Mascarenhas. Essa hidrelétrica, que tinha um grande reservatório de água, hoje não consegue reservar mais água. É uma usina que funciona a fio d'água. Por quê? Porque foi toda a terra que foi carreada ao longo da bacia do Rio Doce, entupiu a barragem de Mascarenhas, e hoje é uma usina que funciona a fio d'água. Ou seja, usina hidrelétrica tem que ter reservação de água, porque quando o rio está baixo, você tem água para poder gerar a turbina. Então, imagine o prejuízo que o Brasil tem com coisas como essa, né? O que foi isso? A ganância daqueles que foram para ocupar a bacia, desmataram sem nenhum critério, né? Não deixaram as matas ciliares como deveria deixar, desmataram áreas muito inclinadas, topo de morro, e deu no que deu. Agora, eles estão com um programa muito forte de revitalização, cobrando valores significativos pelo uso da água. Então, é uma bacia que eu acho que nós deveremos ter algum resultado dentro dos próximos anos também, que vai orgulhar o trabalho de gestão de água no Brasil. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigada a você, a gente agradece o convite. Obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!